Olá pessoal, tudo bem? Bom, estou aqui para comentar um pouquinho o tema de redação do Enem 2013, a prova aconteceu ontem, e a ideia é falar um pouquinho sobre a abordagem esperada, não só para os alunos aqui do colégio e do curso AZ, mas para outros eventuais interessados. Então vamos lá. Primeiro ponto, sempre enfatizamos a importância de os alunos prestarem bastante atenção à frase tema. E nessa frase tema, né, do tema da lei seca, que é como muitas pessoas o estão resumindo, existe primeiro uma palavra muito importante que é efeitos, ou seja, a banca espera que se fale sobre consequências, sobre impactos da implementação da lei seca e não apenas sobre o cenário de criação dessa lei. Em segundo lugar, a palavra implantação. Então, mais do que falar sobre a lei em si, é preciso falar sobre como ela foi efetivada, não como foi criada, mas como tem sido colocada em prática. A expressão lei seca aqui, só é interessante dizer que ela diz respeito a essa situação específica do Brasil e não a outras possibilidades de uso da expressão que aconteceram ao longo da história. E por último, o cenário brasileiro. Quer dizer, esse caso recente, a lei seca está aí comemorando 5 anos, né, de criação, do início de sua implementação. Muito bem. O que nós imaginamos que os alunos deveriam fazer além disso? Ler e interpretar os textos de apoio. O primeiro texto, que é do site da Polícia Rodoviária, fala no primeiro parágrafo sobre o problema, né, que deu origem a essa proposta de criação da lei seca, que é o fato de haver muitos acidentes no Brasil associados ao consumo de álcool, muitos deles com vítimas fatais. E no segundo parágrafo, o texto fala um pouquinho sobre a criação da lei seca como medida radical, medida enérgica, ou seja, reconheceu-se que o problema era grave, estava aumentando e procurou-se uma solução emergencial. O terceiro, ainda, desculpe, no segundo parágrafo, o terceiro ponto é o fato de que espera-se que haja um apoio mais coletivo à lei seca, o entendimento da importância dela por toda a sociedade e também pelas autoridades em todos os níveis. O segundo texto, estou usando o texto, a palavra texto no sentido amplo, na verdade aí a gente tem uma propaganda do governo federal, é um texto híbrido, né, porque traz imagem, é uma campanha que tenta sensibilizar motoristas. E quando eu digo sensibilizar, é trabalhar aqui no aspecto psicológico do medo. Há um primeiro ponto que é o medo de sofrer um acidente e um segundo ponto que é o medo de, sendo flagrado sob efeito do álcool na direção, ser preso. Né? Então, atua-se principalmente nessa pedagogia do medo. Em terceiro lugar, um texto ali que na verdade é um conjunto de dados da Operação Lei Seca, e esses dados, em resumo, mostram que desde a implementação da lei em 2008 tem havido uma redução do número de acidentes, de atendimentos médicos, de vítimas fatais. E que, numa pesquisa, os brasileiros, em sua maioria esmagadora, apoiavam, né, o uso do bafômetro, do etilômetro. E isso é interessante porque houve toda uma discussão, toda uma polêmica se esse uso, a cobrança do teste seria alguma coisa constitucional ou não, enfim. E o texto fala desse apoio. Finalmente, um texto do site também da Operação Lei Seca cita uma campanha bastante criativa feita em Belo Horizonte, nos bares, nas casas noturnas, no sentido de, com um bom humor, alertar o motorista no ato do consumo de álcool sobre as consequências ali de dirigir alcoolizado, sugerindo que outros meios de transporte fossem utilizados. Então, no conjunto, os textos eles não dão muitas pistas sobre argumentos, eles apenas criam um cenário para a gente entender o que se está discutindo. Bem, como é que seria um roteiro de abordagem que a gente sugeriria aos alunos? Em primeiro lugar, seria interessante pensar efetivamente nos efeitos da implementação da lei seca, afinal, esse é o tema. Né? Eu identificaria alguns efeitos diretos e os resumo numa frase, né, que diz respeito ao fato de que tem acontecido uma redução do número de acidentes, uma redução do número de vítimas fatais, de atendimentos médicos. Ou seja, o problema da direção alcoolizada tem sido, de fato, atingido aí pela lei. Em segundo lugar, não menos importante, não sei se todos os alunos tiveram essa reflexão, há efeitos indiretos. Particularmente, a ideia de que, como essa lei pegou e ela parece abrir poucas exceções, toda hora uma notícia de uma autoridade, né, de uma celebridade sendo flagrada numa operação da lei seca, então, para muitas pessoas isso aumentou um pouquinho a confiança nas leis, né? Quer dizer, num país em que a gente tem uma tradição de existirem leis no papel, né, e a Constituição Federal que
que existe aqui no Brasil, tem sido efetivada desde há 25 anos, desde 88, ela é uma prova disso, né? Muitos direitos estão ali e não são colocados em prática, a lei seca, em certa medida, parece funcionar. E uma outra discussão, um outro efeito, melhor dizendo, é a discussão sobre leis e hábitos culturais. Essa discussão se popularizou um pouquinho. Prova disso é que a gente discute a lei seca aqui no âmbito do Enem, né, de uma prova aí ao final do ensino médio. Bem, vistos esses efeitos, é interessante que o aluno identifique problemas. Então vejam que nesse caso a situação é um pouquinho complicada, porque a lei seca é a tentativa de solução de um problema anterior. Mas como é que eu problematizo a lei seca? Basicamente a ideia seria pensar no que não funciona, o que pode ser criticado, o que seria uma limitação. Então eu vou citar algumas coisas aqui, tá? Primeiro, a impunidade. O fato de que mesmo com essas proibições, essas operações, muitos motoristas continuem dirigindo alcoolizados, porque eles usam muitas vezes tecnologias de comunicação, redes sociais, para descobrir onde está a blitz e naturalmente se desviar dela. Então, efetivamente, para essas pessoas, a lei não funciona, não funcionou, né? Então continuam impunes, cometendo aí esse erro. Bom, há um outro problema, outra limitação, que é um debate jurídico sobre a constitucionalidade de alguns aspectos da lei. Eventualmente, o rigor excessivo nas multas, ou a maneira como existe a abordagem em que os motoristas, mesmo não apresentando evidências de que estejam conduzindo mal os veículos, eles são aleatoriamente parados numa blitz e teriam que fazer o teste do bafômetro. Muitos, inclusive, se recusam a fazê-lo dentro do direito constitucional de não produzir uma prova contra si mesmo, mas são ali pressupostos como culpados, tem que pagar uma multa, tem a carteira apreendida. Então, há muitas pessoas que dizem que essa pressuposição de culpa é equivocada, e outros aspectos também. Em terceiro lugar, a questão do debate sobre repressão e educação. Então, a lei seca ela segue numa tradição brasileira de procurar mais punir do que formar. Então, as pessoas que deixam de dirigir alcoolizadas, muitas vezes fazem isso mais por medo de uma punição do que efetivamente porque entendam a importância de não ter esse comportamento. E, por último, não menos importante, a questão de que a lei seca tem um alcance limitado, né? É preciso que haja fiscais, é preciso que haja toda a operação e não se consegue atingir, por exemplo, muitas cidades pequenas, muitas cidades médias, e que são lugares em que existem efetivamente acidentes. No sentido do volume total, talvez menos do que nos grandes centros, mas na proporção das populações locais, né, é provável que isso seja bastante importante. Bom, dados esses problemas, que não são os únicos, né, são apenas 4 aí que eu listei, seria interessante pensar em quais são suas causas, que fatores, né, os produzem. Para fazer aqui uma síntese, eu citaria duas coisas. Primeiro, o aspecto cultural. Então, nós temos uma tradição no Brasil de transgressão às leis. Então, as pessoas há muito tempo já sabem que não podem dirigir alcoolizadas. A lei seca só veio criar um pouquinho mais de rigor nisso. Então, elas continuam eventualmente tendo esse comportamento, quer dizer, muitos continuam tendo esse comportamento, muitos procuram subterfúgios ali para escapar à lei. Em vez de entender que a lei tem um benefício coletivo, entende-se a lei como uma ameaça ao indivíduo. Então, essa nossa relação com a lei é uma relação um pouco estranha, um pouco ambígua, digamos assim. E, em segundo lugar, por parte do poder público, das autoridades, essa ênfase na tentativa de solucionar o problema pela repressão, atingindo as consequências, sem talvez ser um pouco mais sólido ali na procura pelas causas. A gente sabe que esse tipo de solução, esse tipo de medida, tem bastante visibilidade, né? Aparece nos meios de comunicação, tem um efeito de curto prazo importante, mas talvez esse autoritarismo explique um pouquinho da limitação, quer dizer, mais do que efetivamente acabar com os problemas de trânsito ou diminuir muito os problemas de trânsito associados ao consumo de álcool, faz-se isso em lugares em que haja visibilidade. Então, essa pode ser aí uma das causas, um dos fatores dos problemas citados. Bom, se essas são as causas, quais seriam as soluções, não, as propostas de intervenção adequadas? Também sem detalhar demais, existem alguns
caminhos aqui, algumas lógicas possíveis. Num primeiro momento, desculpe, a melhora na lei ou na implementação da lei, no sentido de ampliar operações, incluir outras cidades e rodovias, talvez locais menos esperados, né, haver um pouco mais rodízio dos lugares em que a operação acontece, eventualmente atingir aqui, ali a origem, né, mas o ponto de saída dos consumidores de álcool, já se sabe quais são os bares, quais são as casas noturnas nas cidades em que, ou restaurantes, né, regiões de onde partem os motoristas que beberam, né? Ou associar a Operação Lei Seca a mais campanhas de esclarecimento. Então, melhorar a aplicação. Alguma coisa nesse sentido poderia ter sido defendida. E num outro campo, falar um pouquinho sobre educação preventiva. Se dissemos que há uma ênfase nas consequências, que é uma ênfase na repressão, talvez fosse interessante investir, por exemplo, no âmbito da escola, em conteúdos ligados à importância da lei, especialmente das leis de trânsito. Estou falando aqui um pouco de aulas que contenham esse aspecto, mas também de outros projetos. Por exemplo, já se sabe que quando numa escola os alunos são convocados, eles próprios, a estabelecer algum tipo de conjunto de regras, uma constituição, eles costumam desenvolver um pouquinho mais de apego à importância da lei, afinal eles participaram da criação delas. E no fundo a democracia é isso, né? Direto ou indiretamente a gente criou as leis que nos beneficiam, né? Na maior parte dos casos, como é o caso da Lei Seca. Então, projetos mais de sensibilização das crianças. Ou na concessão das carteiras de motorista, melhorar um pouquinho a educação, né, para a direção defensiva. Às vezes, nas provas, né, nas aulas na autoescola, fala-se muito sobre que multas as pessoas receberão se tiverem certos comportamentos no trânsito. Lógico que saber sobre a multa é importante para evitar um comportamento, mas mais do que isso, deveria partir do indivíduo a consciência de que dirigir alcoolizado é uma coisa efetivamente absurda, equivocada, etc. Talvez elaborar algumas campanhas de conscientização por parte do governo mesmo, né? Algumas ONGs podem participar, chamando a atenção não só no aspecto da sensibilização ali pelo medo, mas da sensibilização das pessoas em relação a acidentes que podem vitimizar pessoas, né? Não é só o medo de ser preso, mas como toda uma vida pode se transformar a partir de um acidente como esse. Ou então poderíamos pensar que os próprios meios de comunicação, e alguns deles, né, as redes de TV, as redes de rádio, né, esses meios abertos, são concessões públicas, ou seja, são empresas, né, mas que devem cumprir certas funções sociais, funções culturais que estão previstas na Constituição. Então, por que não pressioná-los a terem também um espaço destinado a essas campanhas, a terem mais informação sobre isso nos jornais, né, no jornalismo, ou então até criarem dentro de novelas, filmes, seriados, aquilo que a gente poderia chamar de engajamento, né, personagens que representem uma causa, nesse caso aí, a direção defensiva, a evitação do álcool. Então, tudo isso poderia ser abordado, essas não são as únicas possibilidades, são apenas algumas que me parecem adequadas às causas que eu citei. Ok? Bom, especificamente aqui em relação ao AZ, eu chamaria a atenção de algumas relações com a matéria. Não falando sobre tema, até porque nós falamos sobre transgressão, isso foi debatido, mas um pouco mais sobre conceitos que poderiam ser abordados. Então, numa aula em que falamos sobre ética, moral, valores humanos, o conceito de ética, e nós falamos um pouquinho sobre Kant, o imperativo categórico, vimos que, resumidamente, a ética pode ser sintetizada na seguinte ideia, né? Diante de uma situação, eu deveria pensar: o que eu acho que qualquer pessoa deveria escolher e fazer numa situação semelhante? Ou seja, cada indivíduo deveria pensar no que é certo fazer e se comportar dessa maneira. Então, nós podemos dizer que é antiético, né, que uma pessoa dirija alcoolizada e não queira que outra pessoa faça isso. Traduzindo, né, se, por exemplo, eu ou algum familiar meu é vitimizado, né, melhor dizendo, é vitimado por um acidente de trânsito envolvendo o consumo de álcool por parte de algum motorista, eu condenaria a atitude desse motorista. Então não faz sentido que eu tenha a mesma atitude, seria casuísmo, né? Em segundo lugar, aqui, naquele eixo temático sobre política, cidadania e ética, nós falamos um pouco sobre o conceito de Estado democrático de direito, sobre cidadania,
e sobre um pressuposto fundamental que é da universalidade das leis e de sua aplicação. Então, talvez esse conceito pudesse ser associado ao fato de que a lei seca tem sido, né, da maneira como vem sendo implementada, bastante razoável nesse aspecto da universalidade, da isonomia. Um terceiro tópico que eu acho que vale ressaltar foi naquele eixo temático sobre o Brasil e o brasileiro, em que nós falamos que essa nossa relação ambígua com as leis tem a ver com um histórico em que houve muitos excessos e abusos por parte das autoridades, criando regras absurdas. E aí é como se nós precisássemos, entre aspas, transgredir algumas dessas regras. Então, mesmo vivendo uma democracia, nós continuamos um pouco ainda com esse valor cultural de que a regra é alguma coisa que me atinge, né? Uma coisa negativa e não positiva para mim. E um outro aspecto que citamos foi da flexibilidade moral, né, presente no Brasil. O que seria isso? Certos valores negativos, né, certos vícios, são vistos como razoavelmente aceitáveis, até certo ponto, sobretudo quando eles beneficiam o próprio indivíduo, né, reforçando a ideia de casuísmo que eu citei acima. E por último, eu citaria aquele eixo temático de questões sociais, e em outras aulas, até mais recentes, em que a gente falou sobre educação e as três dimensões da educação. Não a educação apenas como a escola, educação como o conjunto de processos de formação de valores e hábitos das pessoas, formação cultural. Então nós dissemos que parte daquilo que as pessoas fazem e pensam tem a ver com o seu convencimento, com a parte de racionalização, de conscientização. Em segundo lugar, existe um processo educacional o uso de estímulos positivos, certas recompensas, um elogio, uma recompensa financeira que possam direcionar comportamentos. E por último, o uso de desestímulos, de sanções, de perdas, né, que uma pessoa pode sofrer caso tenha um comportamento equivocado. Então, esses três elementos se somariam para criar educação. E também dissemos que dos três, o desestímulo, quer dizer, as sanções, as multas, costumam ser ali esses estímulos costumam ser pouco consistentes, porque não é que a pessoa mude o que ela pensa, o que ela faz, ela fica condicionada, digamos assim, domesticada. É um meio menos civilizado de educar. E a lei seca enfatiza principalmente esse aspecto. Há campanhas conscientizadoras, mas o efeito alcançado é principalmente pela multa, né? Pela operação, pelo medo da prisão ou algo assim. Bom, esses são comentários genéricos aí sobre o tema, não tem o objetivo de esgotar as possibilidades de redação, mas espero que tenham sido úteis a vocês, ok? Obrigado.